Olá, meninas, tudo Olá, bem? Quem está faltando aqui é a doutora. Valéria. Boa É, noite, Trana. tudo Flávio. bom? Oi, Tudo Valéria. bem? Oi, meu bem. Oi, tudo bom? Tudo Tá ótimo. faltando a doutora Patrícia. Isso. Opa, apareceu aqui a doutora Patrícia. As minhas luzes Acertei. são boas. Olá, doutora. Boa noite, boa noite, Boa boa noite, noite. Boa pessoal. Tudo noite. bem? Tudo Bem-vinda. em Meus paz. queridos, muito boa noite. Estamos aqui novamente nessa quinzena com o nosso Conexão IAB e hoje a gente vai ter uma apresentação diferente. Eu ando muito cansado da voz. E aí, quem vai cuidar desse debate com essas feras da inteligência artificial é a doutora Ana Amélia. Ana, a palavra é tua. Sou teu espectador hoje. Maravilha. Cadê a Valéria? Também tá aí ou Tá sumiu? aí, Valéria, Patrícia e Ah, tá bom. Você recebe os nossos convidados no chat? Montezuma conosco. Tá bom, obrigada. Receba os convidados no chat. Deixa comigo, toca. Valeu. Olá, pessoas que nos assistem, boa noite a todos vocês que seguem o nosso perfil no Instagram do Instituto dos Advogados Brasileiros e sabem que de 15 em 15 dias rola aqui o nosso Conexão, né? Sempre muito especial, com temas sempre emergentes, né? Esse novo canal de comunicação, gente, foi criado pela nossa presidente Rita Cortez e graças a Deus nós contamos sempre com o indispensável apoio do nosso amigo e diretor adjunto de comunicação, esse que está aqui aparecendo, doutor Flávio Pita. Hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar um tema muito emergente, que é o uso ético da inteligência artificial. Né? Ou seja, como é que está o judiciário, a advocacia e os casos que estão acontecendo, como está sendo o reflexo do uso da inteligência artificial pelos advogados e pelo judiciário. Hoje somos três mulheres, né, todas participantes, integrantes da nossa comissão de inteligência artificial e inovação do Instituto dos Advogados Brasileiros. E aí, rapidinho, eu vou passar a palavra para a Patrícia, que vai se apresentar e comentar sobre a IA no judiciário. Com você, Patrícia. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Ana Amélia. Obrigada, presidente Ana Amélia. Obrigada, Flávio. Acho que Valéria caiu, já deve estar voltando. Queria dar boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Provavelmente todos seguidores e também do IAB. E, de fato, nossa temática é fundamental. Eu sou vice-presidente da nossa comissão de inteligência artificial, juíza do trabalho. Achei que a Ana Amélia ia fazer as introduções formais, Não, mas não vou me auto-intitular, não. E vamos passar para o que importa, que é justamente a questão ética e os riscos atuais da inteligência artificial, e no peraí, caso, Patrícia, então, já que você não quer se apresentar, eu vou te apresentar. Bom, tá bom, aí você me apresenta. Olha, gente, tá. a Patrícia, ela é juíza de direito, já está lá com os desembargadores, não é? E o que é mais importante, eu vou ler aqui agora. Ela é fundadora do Laboratório de Inovação do TRT do Rio. Ela é professora conteudista e conselheira da Escola da Magistratura do TRT1 e é especialista em IA no Judiciário. Ok? Ela forma turmas de juízes também pela Escola de Magistratura. Então, nós vamos passar a ouvir alguém não só que sabe, mas também que vivencia. Vai lá, Patrícia. Exato, exato. Porque vamos trazer exatamente a questão da prática, que é o que nos assusta, né?
Lembro, né, Ana Amélia, 2021, nós falando, né, palestrando sobre inteligência artificial, vilão ou não, né, e tudo era muito teórico, nem se imaginava como seria essa IA generativa atual. E o mais interessante é que quando nós tivemos agora o nosso parecer aprovado, com a participação da nossa membra aqui, professora Valéria, enfim, foi aprovado por unanimidade o parecer contrário à resolução 615 do CNJ, nós ainda estávamos, isso foi agora, início de julho, né? E foi por unanimidade, nós ainda falávamos numa fase de IA generativa que já não é mais atual, porque agora já nós estamos na fase agêntica, né? Inclusive, quem quiser ir lá ler nosso artigo, lá da PM Cursos, do nosso instituto, nosso curso, também tem artigos da Lava, da professora Valéria, sobre a generativa, a agêntica, a fase agêntica atual é muito importante, porque não estamos conseguindo, de fato, sequer acompanhar os avanços da inteligência artificial. Essa que é a verdade. Quando tivemos esse parecer aprovado por unanimidade, ainda estávamos numa fase buscando acompanhar as inteligências adotadas pelo Poder Judiciário, e aí nossa preocupação maior naquele momento era a questão do uso pelos magistrados e servidores de inteligências artificiais comerciais, sem mencionar expressamente isso nas sentenças, nas decisões. Foi um dos maiores crivos que nós tivemos, maiores focos, quando agora nós temos já uma fase de IAs agênticas. Né? E o que são essas IAs agênticas? São IAs que já estão atuando isoladamente, sozinhas, sem, entre aspas, supervisão humana. Isso é muito assustador. E hoje, inclusive, temos o lançamento do chat GPT-5, né? Que já vem rompendo, já como o Claude fez no 4.1, nessa fase agêntica, de você deixar e ele vai pagar as contas e tudo mais. Uhum. Quer dizer, nós estamos realmente sem conseguir não só dimensionar os riscos, essa que é a verdade, como também represar. E quando nós falamos em judiciário, isso me preocupa muito. E a Ana Amélia até mencionou aqui, professor e tal, eu parei de ministrar aulas para magistrados, especificamente para servidores, especificamente sobre IA generativa no Poder Judiciário, porque eu acho que o momento é de pararmos um pouco e refletirmos, principalmente se não tivermos uma adequação melhor da resolução 615 do CNJ. Né? Porque, da forma como está, nós temos muito mais riscos do que ganhos. A verdade é essa. E aí eu trago só como casos concretos, que foi pedido aqui pela nossa presidente, ferramentas concretas que já estão sendo usadas para minutas de sentenças e decisões e acórdãos. Menciono 3 especificamente: o apoia do TRT, F2 geral, o Galileu, que agora está disponibilizado para todos os TRTs da Justiça do Trabalho para minutar sentenças, e o ChatJT, que agora já está com o Gemini 2.0 a partir dessa semana, para quem realmente utiliza e cria assistentes por lá. Isso traz realmente inúmeros desafios éticos profundos. Porque, como eu mencionava, nós estamos numa fase de agêntica que atua sozinha e com regulamentações muito díspares e muito pouco consentâneas com a fase atual. E quando eu falo nessas ferramentas, eu não tenho como não trazer os desafios da utilização e ao menciono que nós deveríamos até parar, suspender tudo. Eu sou um pouco alarmista nesse sentido, mas eu penso que, já que não temos uma regulamentação precisa, já que não estamos tendo essa publicidade necessária ao cidadão, aos partícipes do processo, como penso eu deveria ser, isso está no nosso parecer, muito bem colocado, inclusive pelo professor Trovão, que traz ilações e conjecturas já da União Europeia. E o que ocorre? Mencionando en passant, né? As grandes questões que nós temos já em termos de falhas e riscos já descritas
todas essas ferramentas que já estão sendo utilizadas. Né? Nós temos o grande problema de todos esses serem hospedados em nuvem estrangeira, né? E não vou nem mencionar o atual contexto que nós estamos vivenciando, ou seja, nós temos um fluxo completo dos dados processuais fora do país, a verdade é essa. Nós temos um risco conhecido, muito bem dito e mencionado pelo professor Gerli Nunes, que é a questão dos prompts inject, das injeções de prompts, ou seja, se a partir de um fluxo mínimo que eu posso mencionar aqui, que é utilizar os dados contidos no PJE ou no eProx de petições iniciais e contestações, se nessas petições ou nessas contestações nós tivermos a injeção desses prompts, é o suficiente para termos uma alteração aí. E qual o controle disso? Será que teremos? Penso que não. Né? Essa questão da auditoria pública, né? Tem que ter, né? Não temos isso, explicabilidade disso tudo. Nós vamos procurar a regulamentação de todas essas e, na verdade, estão condizentes. Eu sei que muitos colegas meus vão ficar muito chateados com o meu rigor técnico, mas eu acho que não podemos descurar dessas questões. Né? Então, temos a questão dos prompts injection, temos a questão de tudo estar nas nuvens, os provedores de aplicações todas serem estrangeiros, né? E esse processamento mesmo, ou seja, identificamos que não temos uma responsabilização concreta prevista pela resolução, ou seja, quem é o responsável? Se há o vazamento de dados, que já verificamos que há. Semana passada tivemos a questão dos links compartilhados no chat GPT e já temos dados de advogados utilizando que estavam expostos no Google. Quer dizer, imaginem isso, né? Já está acontecendo isso. Imagina agora com a fase agêntica e com o chat GPT 5.0. Então, temos esse vácuo jurídico de responsabilização, temos novidades com a resolução 615 do CNJ, sim, em relação a essas ferramentas que já estão em uso, como, por exemplo, a questão da transparência, não há. Auditabilidade, modelos LNMS, sabemos, são uma caixa preta por natureza, então, como ter essa auditabilidade e essa explicabilidade, que também está mencionada na resolução 615, mas que não temos acesso a como realmente é esse raciocínio, ou seja, faltam essas conformidades, sim, em relação a todas essas ferramentas já disponíveis para magistrados e servidores. E riscos sistêmicos indubitáveis, né? A questão que eu mencionei das alucinações, sem dúvida, né? Que é um alto risco, que em termos de categoria de risco é insuficiente a adequação que temos atualmente. A questão da responsabilização, que já mencionei, questão da dependência tecnológica, que me preocupa sobremodo nesse momento atual. E aí eu trago para finalizar, porque eu não estou aqui computando o nosso tempo, por favor, me alertem, que, como eu mencionei, eu acho que nós temos que ter uma suspensão preventiva, e aí, papel sim do IAB, da UAB, nesse particular, para que tenhamos uma implementação concreta de salvaguardas mínimas, né? Uma auditoria de segurança por terceiros independentes, sim, como mencionamos no nosso parecer apresentado ao CNJ, uma sanitização, que eu vi que a Valéria lançava bem a cabeça nessa hora, sanitização concreta contra as possibilidades das injeções de prompts. Né? Isso é fundamental. Transparência mínima em relação a essas técnicas, divulgação desses prompts, prompts base, como eles são efetivamente utilizados, um portal público com métricas disponíveis de qualidade e não simplesmente de fachada, uma governança independente, realmente um comitê de supervisão externo multissetorial, que também mencionamos no parecer, também tivemos essa requisição, um protocolo, sim, de responsabilização civil, porque não podemos deixar de mencionar, e aí sempre lembro da questão da Ana Amélia com PJE, da LGPD, porque estamos usando os dados sensíveis e pessoais em IAs que são comerciais e que estão hospedadas em território
sabe? Se lá nem estrangeiro é, né? Enfim, né? Sabemos dessas questões todas, ou seja, não só o uso, como o tráfego também desses dados. Tá? E os vazamentos que sabemos que temos, o hack que tem. Existem pessoas que são pagas pelas próprias IAs para hackearem. Sabemos Patrícia, a disso, pergunta né? que não quer calar. Juiz Pois não. inventa jurisprudência? Juiz eu não sei, mas vou lhe dizer assim, Que pergunta, hein, não Ana vou lhe Amélia? dizer agora assim categoricamente, as Não, IAs não, juiz não. A IA inventam, dele. inventam, É, eu sei. Mas inventam, quando é o caso do inventam, advogado, é má fé, né? Mas quando é MP e juiz, aí não é má fé, né? Foi um erro. inventam. Mas inventam sim. A Lucina, sim, é uma questão que, por melhor que seja, mesmo sendo determinado sistema inserido dentro da IA que é utilizado, esse sistema para busca jurisprudencial e de precedentes, mesmo assim, ela traz precedentes e jurisprudências que não existem. Valeu, Entendeu? Valéria. Agora vamos lá, porque a gente tem. O tempo daqui do Instagram é curto e tem Pois é. muita coisa para falar, né? Valéria, obrigada, Patrícia. É isso. Valéria, eu vou Imagina. falar antes de você, porque Tá. você vai vir com os casos concretos, né? Então, como a Patrícia nos ensinou, tem muita coisa para fazer. E é importante que a gente diga também, como advogado, que o Comitê Nacional de Inteligência Artificial, em sede do CNJ, apesar de ter a participação da OAB, né, não é, Patrícia? A OAB só tem voz, não tem voto. E eu não consegui entender por quê. Porque a OAB tem 2 cadeiras no CNJ com voz e voto. Mas lá tiraram os votos da advocacia. Né? Ou seja, o Conselho Federal já está tomando as suas providências. Então, o que a gente vai falar da ética do advogado, gente? É jogo rápido, tá? Ética. Essa palavrinha que a gente gosta tanto, mas que está tão em falta, não é? Nós falamos isso não de uma forma é, é, etérea, mas é um guia prático para a nossa vida, não é? E reflete também, ela não é estática. A ética ela reflete as mudanças da sociedade. E por que nós devemos falar de ética da IA? Porque também temos que pensar na ética do desenvolvimento da IA, para que não repita vieses discriminatórios e erros que já que se já existiam no mundo analógico, agora mais, ou seja, para que não perpetue preconceitos, né? E também, como a Patrícia falou, vamos ressaltar os princípios da ética e da transparência e da responsabilidade, como diz o nosso projeto de lei, que agora está a 4ª vez que ele está sendo revisado. Né? Eu vou falar sobre isso. Bom, então, à medida que os avanços da tecnologia, agora com o IA, criam novas ferramentas para o exercício da advocacia, também levantam questões em relação à ética, né? À privacidade, de dados, ao sigilo profissional. Patrícia comentou aqui. O OpenAI já falou, aqui não tem sigilo, não. Né? Então, não estamos falando nem de LGPD. Né? Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado. Você estava falando agora, Patrícia, eu estava lembrando, você já tem o golpe com os dados de acesso público do processo judicial, agora vai ter o golpe dos dados que estão soltos na IA por usuários que desconhecem o poder da ferramenta. Que o desconhecimento, para mim, é o pior de tudo. Tá? Exato. Então, gente, o que está acontecendo no mundo? Não é? A Federação Europeia da Ordem dos Advogados já tem uma diretriz. A Ordem dos Advogados de Portugal já tem uma diretriz. A ABA dos Estados Unidos também já publicaram diretriz, todas essas instituições que eu comentei, sobre o uso responsável da IA pela advocacia. Sobre preocupação com o sigilo, com proteção de dados e vieses algorítmicos. Isso aí vai ser outra live. Né? E também o nosso Conselho Federal da OAB do Brasil publicou uma recomendação que, por incrível que pareça, ontem eu estive com um conselheiro federal que foi
o relator da recomendação. Eu falei para ele, ninguém conhece não, tá? Não é possível, ninguém conhece essa recomendação de vocês não, né? Vamos lá. O que diz essa recomendação? Ela segue essas diretrizes internacionais. Eu acho muito importante que foi incluído a necessidade de revisão periódica, ou seja, não vai ficar velha. Hoje já chegou os 5, né? Então, né, nada envelhece tão rápido quanto a tecnologia. E o direito, invariavelmente, não consegue acompanhar a velocidade das mudanças. Mas, se existe uma previsão dentro da norma que inaugura essas diretrizes, já tem uma brecha que não precisa começar tudo de novo. Então, o que se aplica para nós a legislação? Qual a legislação que se aplica para nós, advogados? Estatuto, Código de Ética, o CPC, a LGPD e atendimento da propriedade intelectual. Tá? Confidencialidade e privacidade no uso de sistemas de IA. Já comentamos aqui, a própria OpenAI falou, né? A prática jurídica ética. Você tem que conhecer a tecnologia, você tem que tomar cuidado no levantamento da jurisprudência e você tem que ter uma supervisão humana e ética. A Valéria vai contar um caso aqui, mas deixa eu dar spoiler. Teve uma advogada que colocou, que descobriram que tinha um monte de jurisprudência inventada, né? O que ela disse? A culpa é do estagiário, claro, né? Clássico. A culpa é do estagiário, né? Tá, mas cadê a recomendação ética do seu superior? Tá? A comunicação ao cliente também, gente. Olha só, o que diz a resolução? O cliente deve expressar o seu consentimento informado de forma explícita, assinando em documento assinado. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tem advogado que escreve assim, mas eu não vou escrever tudo isso. Eu vou falar que a gente faz o uso da tecnologia em geral. Eu falei, tá, você faz uma cláusula generalista dessa, aí você, ou o seu estagiário, vamos lá, inventa uma jurisprudência e que o seu cliente perde a causa, tem que pagar a multa, é condenado por má-fé, papapá. Quem vai pagar quem vai ressarcir o seu cliente? Então, veja bem, são coisas que eu acho que essa cláusula não pode ser generalizada. Eu uso tecnologias, tudo bem, né? Então, essa formalização, ela se dá em qualquer fase do processo. E você tem que guardar até acabar a demanda. Era igual aquela lei do processo eletrônico, né? Os autos eletrônicos devem ficar guardados até o prazo final de interposição esqueci o nome agora. Isso, exato. Bom, e você vai avisar se você vai fazer pesquisa, se você vai usar em peças, pesquisas jurisprudenciais, né? A pergunta do chat, Ilan, como ficam os dados vazados pela OpenAI lá no Google? Quem é responsável? Ninguém. Quem mandou você colocar dado privado lá? Você está no ambiente público, né? Ninguém vai ser responsável, é você que colocou dados pessoais, principalmente se for do seu cliente, tá? E a recomendação também exige que os advogados que exerçam a gestão do escritório, tá? Eles têm que conhecer a tecnologia, né? Eles têm que se manter atualizados no estado da arte e da tecnologia, sendo obrigatória a supervisão humana e criação de políticas de monitoramento. Vocês já ouviram falar disso, gente? Nem pensar. Bom, encerrando aqui, que eu já estou passando para a Patrícia, existem diversos casos, tá, gente? Olha só, STF, STJ, TST, TRT7, Justiça Federal, TJ de Santa Catarina, TJ do Paraná. Do Paraná teve um advogado que ele inventou 43, ele não, coitado, 43 jurisprudências inventadas. Cadê a revisão? Você não escreve alguma coisa que o seu estagiário não escreve, você não vai lá? Até você vê isso, tá? TJ de Santa Catarina. Agora, o que é interessante que eu quero que vocês saibam, todos foram enviados à OAB. Isso vai ser julgado pelo Tribunal de Ética. Tá? Agora, o que é interessante, Patrícia, que eu verifiquei nessas decisões, que a Valéria vai comentar, até da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ok?
só o advogado é condenado a pagar a multa e o processo é arquivado. O resto não é um erro formal e não é má fé. Então, vocês veem que, mais uma vez, a advocacia está sempre é a visão de quem está na ponta e no cabo do chicote, tá? Antes de encerrar, Ô, tem uma Ana, pergunta aqui. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Por que é que o advogado, quando ele usa a facilidade da inteligência artificial para ajudar a montar suas peças jurídicas, e tem um monte de sistema no Google, tem um monte de empresa que vende esse serviço, use nossa IA. Tem até um juiz famoso aí que criou com um criminalista famoso, um escritor famoso, criaram uma própria, não posso falar o nome. Por que o cara não desativa de juntar jurisprudência? Por que ele não se dá o trabalho de montar o esqueleto da peça dele, ok? Facilitou o trabalho dele. Eu não uso, mas entendo. Por que a jurisprudência ele não coloca? Monte você o seu próprio assistente de IA, né? Não é, Patrícia? Crie você, diz quem você é, como você escreve, coloca suas petições no ambiente fechado. Quando você pedir uma petição, ele vai cada vez melhorar. Porque o que a IA faz, tá? Ela evita o nosso trabalho. 40% do tempo do advogado é gerenciar isso. Então, se você está alimentando o seu próprio assistente com as suas próprias peças, e você tem que revisar. Teve uma decisão, Valéria, que eles escreveram assim, também é muita esculhambação do advogado, né? Ele escreveu assim, relator fulano e Beltrano. Ah, não, peraí também, né? Entendeu? Aqui, deixa eu fechar aqui. Em relação ao Jeff, que independe de advogado, a própria parte vai alimentar, jogar documentos, etc. É pedir para a IA montar a petição, ela vai montar a petição. Aliás, já tem até empresa que está vendendo petição montada, e a OAB do Rio já entrou contra isso, e o STJ falou que está tudo certo, sabe? Que está certo o trabalho que ele faz. Né? Vamos ver. A possibilidade de controle por parte da empresa também é uma incógnita. Eu não sei que parte da empresa é o escritório de advocacia. Gente, o negócio é o seguinte: supervisão humana, tá? Valéria, contigo. Você se apresenta, Valéria? Assim, rápido. Vamos lá. Boa noite, sou advogada, tá? Sou professora até do curso da PM Curso com a doutora Patrícia, né? Atuo na área também digital, também empresarial e trabalhista. Ponto. Vamos lá ao tema, né? São muitos casos que a gente estava até debatendo, eu, a doutora Ana e a doutora Patrícia, eu selecionei alguns e incluí até alguns casos internacionais, para a Que gente bom. verificar que não está só limitado, né, a nós. Então, assim, tem um caso que correu muito, é muito comum, que um advogado que ele foi repreendido porque ele utilizou uma gravação de IA para fazer uma sustentação oral. Ou seja, o advogado foi até o tribunal, e aí ele diz que vai apresentar a sustentação oral, né, para ali apresentando um avatar. E foi até assim, eu fico pensando o seguinte, a reclamação que a gente tem da advocacia é que a IA vai substituir o profissional advogado. Aí o próprio advogado bota uma IA para fazer ler a sustentação oral. Ela não fez, ela foi ler a sustentação oral dele. Então, assim, antes de tudo, é um desrespeito também, né? É um desrespeito ao tribunal que você está e com os colegas também. E a gente Então, isso luta tanto para ter o direito de citação oral e vai é e bota uma exatamente gravação. Também uma não quero ele como gravação. colega, não. Assim, isso me faz pensar muito, né, nessa questão toda. Aí também teve também no tribunal, o TST, ele foi dar. Eu não peguei aqui. O TST, sexta turma, isso, do ministro Fabrício, tá? Em que os advogados, eles juntaram mais inúmeras jurisprudências através da IA, como o caso levantado até pelo Flávio. Então, assim, inúmeras jurisprudências, não foi pouca. A coisa foi tão absurda que foi considerado um dolo processual inequívoco. Só para a gente ter uma ideia, né? Do tamanho do absurdo. E aí eu começo a partir para
para a parte já internacional, nos Estados Unidos. Esse caso me chamou a atenção, porque eu assisti até o vídeo, né? E foi interessante. Por quê? Porque a juíza fala ali na hora, a corte lá, interamericana, fala: não, nós vamos disponibilizar o vídeo que foi autorizado conforme solicitado pelo advogado. E aí aparece o avatar lá e começa a fazer a defesa dele. Até então, ótimo, estava achando que era igual o advogado que botou a IA para ler a sustentação dele, só que com um avatar. Não, a coisa é um pouco pior. A magistrada parou, interrompeu e falou: doutor, você esteve por 3 semanas conversando comigo, conversando com meus assistentes, dizendo que precisava apresentar um vídeo. Nós estamos entendendo que é um vídeo para fazer prova da sua inocência. O vídeo era um advogado de IA criado para fazer a defesa dele. Ou seja, também o substituindo. Então, assim, é uma coisa que a gente fica, né, sem ter a reação. Então, assim, o que eu penso, gente? Parece que é um brinquedo novo, que as pessoas estão brincando, né, sem saber se esse brinquedo vai quebrar, se esse brinquedo vai lhe trazer algum prejuízo, e vamos brincar. Eu vou poder fazer 30 petições iniciais em 2 dias. Olha, vai ter uma celeridade no meu trabalho. Gente, a IA não é só isso. Nós temos a automação, nós temos o machine learning, nós temos a linguagem neural. Não é só isso. Então, assim, se você também não fizer o comando correto, os prompts que a gente chama, não adianta. Então, como a gente fala, não tem a revisão. E não tem a revisão humana, que eu vou até trouxe outro caso aqui. Nos Estados Unidos, tá? Um grande escritório de advocacia dos Estados Unidos, Morgan, tá? Ele enviou um e-mail às pressas para todos os advogados, inclusive das filiais do escritório, porque 2 deles tinham sido pegos citando casos judiciais falsos, criados por modelo de IA. Então, assim, a gente vê a coisa está sem parâmetro. Aí, quando a gente verifica esses casos, esses cases aqui reais, aí eu começo a concordar com a doutora Patrícia. Peraí, vamos parar, vamos respirar, vamos pensar e ter uma responsabilidade. E a supervisão humana é necessária. Não é só para substituir atos repetitivos, não é só para você ganhar tempo. Não é isso. A Ana até perguntou: os juízes fazem? Sim, Ana, teve um juiz que o que chamou a atenção do CNJ foi que ele, em 2 semanas, baixou o volume de sentenças que ele tinha de uma forma drástica e chamou a atenção do CNJ. E aí verificou que era o uso de IA. E as Ah, é sentenças verdade. estavam repetidas ali. Então, assim, teve muita gente que foi prejudicada com isso. Teve também uma magistrada que ela estava em estágio probatório, já estava dando as sentenças utilizando o IA. Então, assim, a gente verifica essa questão, a falta de ética, a falta da supervisão humana, a falta da responsabilidade no uso. Por que não você criar a sua IA, como a gente falou, que foi falado aqui anteriormente, conforme a sua necessidade, utilizando uma responsabilidade? Não é um brinquedo, né? Não é uma rede social de você brincar, você colocar ali, né, determinadas situações, né, para você fazer um trabalho, para ter um retorno. A Tá sem gente não está controle, falando né, isso. Tá sem controle, né, Tá sem Valéria? o controle, tá sem controle, tá Esse sem tema controle. é muito grande. Hoje eu achei super legal. A gente está fazendo aqui download de banda larga, né? Porque isso aqui dá para falar Sim, muito mais, mas é só para vocês verem sim, que a advocacia está fazendo, mas a MP também está fazendo, mas a juiz também está fazendo, o judiciário também está fazendo. E essa largueza, né, Patrícia, da resolução 615 CNJ pode dar muito prejuízo. Bom, vamos lá, sim. gente. Temos 4 minutos, né, Uhum. para terminar aqui. Então, vou dar 2 minutos para cada uma de nós,
e começo comigo mesmo para poder adiantar. Cada uma de nós fala uma hashtag, ok? Ok. O que é a hashtag desse papo que a gente está levando aqui, né? E antes de encerrar, gente, se vocês quiserem curso sobre isso, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre isso, vocês façam um comunicado, vocês avisam a comunicação do IAB para que a gente possa saber o que vocês estão pensando. Meninas, a minha hashtag vai ser supervisão ética. Patrícia. A minha hashtag tem sido, inclusive no meu perfil está hashtag #IAResponsável. Tem sido uma grita minha, assim, eu tenho sido chata mesmo, então já estou com, com muitos inimigos, digamos assim, mas continuarei nessa grita. Quem temos aqui? A professora Márcia Pimentel, com perguntas também. Márcia, não entendi. Se a sentença não tiver questões de nulidade, é possível a sentença em A generativa informar do seu uso na decisão? Já Então, não tem. sei se eu entendi, mas a questão da... A Não é nulidade, obrigatória. né? A questão pela resolução 615 é facultativo, né? O Que o juiz juiz coloca se diga. quiser. Esse é o grande problema. E aí, como É. seria o crivo? Como seria a impugnação disso? Muito complexo, né? Valéria, Sim, sua sim. hashtag. Minha hashtag, responsabilidade, É isso. elaboração de peças. É Né? Ou isso. seja, eu tinha uma hashtag, antes da live eu mudei a hashtag, agora mudei de novo. Mas é isso, a gente está sempre evoluindo, não é? É, Gente, Pita, a gente já está no nosso laço, né? Então, a gente tem mais um pouquinho de tempo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tenho uma advogada associada, doutora Fernanda Leal. Ela fez um monte de cursos de IA, cursos aqui no Rio, cursos fora do Brasil. Não, fora do Brasil não, em outros estados do Brasil. Ela é uma entusiasta. Então, ela construiu para a gente lá no escritório um assistente chamado, sem deboche, hein? Flavinho. Ok? E aí, nós estamos treinando o Flavinho com as nossas peças. Então, eu escrevo uma peça, eu mando para a Sem Fernanda. dado pessoal dos seus clientes. Sem dado pessoal dos clientes, eu escrevo a peça, mando para a Fernanda entra com essa peça no assistente e a gente está treinando. Ainda não dá para usar. A gente andou gerando uma outra peça, ainda está muito ruim. É algo que, por exemplo, eu deixo de pedir para o estagiário para fazer a partir do momento que funcionar. Então, eu acredito que se as pessoas entenderem a forma adequada de usar e a responsabilidade do uso, pode ser, sim, uma grande ferramenta. Agora, não dá para buscar uma jurisprudência, né? não, 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 não. E também não dá, Flávio, você trabalhar um dia usando a IA para poder viajar e ir para a praia nos outros dias, né? Claro, óbvio. Mas o criminalista ele não vai à praia, o criminalista não descansa, né? O criminalista não para. É igual o juiz, né, Patrícia? O juiz também não tem tempo de folga, né? É. É. Não Não, mas mesmo. a intenção de uma determinada categoria da advocacia mais nova, até que não tem uma maturidade ainda, é essa. Pois é. Entendeu? É. Menina, Exatamente É. essa questão da eficácia e eficiência em detrimento da ética e da responsabilidade. E eu Sim. quero ver o que as OABs, porque isso tudo vai para o Conselho Federal, né? Está tudo nas OABs. Só São Paulo tem uma turma na ética, né, no Tribunal de Ética, sobre publicidade na internet, que já virou balela, né? Já. Dentro disso daí. Não existe. Quais são os conselheiros que sabem IA? Não sei. Não estou falando que não sabem. Eu estou deixando uma pergunta. Né? Eu quero saber, pois eu quero viver para ver o posicionamento da nossa entidade de classe sobre essas ações dos advogados. Porque, veja bem, a STF mandou, a STJ mandou. TST, que você comentou do Fabrício, o Fabrício veio do quinto. Uhum. Você pegar lá o TST, a coisa que ele fala, as exceções, ele está indignado, porque ele foi advogado a vida dele inteira. Sim. Entendeu? Então, ele é advogado, porque a gente não deixa de ser advogado, né?
injuriado do outro colega ter feito isso, E né? aí eu tenho uma pergunta para vocês três, tá? Primeiro, Ana, você como conselheira, se chega para você um caso de um advogado que usou IA, vou excluir a questão da Eu não jurisprudência, posso falar. é muita cabacice, mas não é falar sobre um caso concreto, eu quero entender a tua análise. Já, Patrícia, como juíza, Patrícia, se você recebe uma petição de um advogado com um monte de jurisprudência inventada, e você lê que realmente é uma redação de ato, porque é muito fácil de perceber, né? E a Valéria, enquanto professora, o que você fala para um aluno, um advogado recém-formado sobre o uso de IA? Vocês Vai lá, conseguem ter Valéria. um minuto para uma? Vamos lá. Ontem eu estava falando isso, a falta da maturidade para essa juventude, né? Eles nascem no mundo tecnológico, mas eles não procuram entender como funciona. É aquela máxima antiga que a gente falava: você tem um computador, mas você também tem que saber como funciona. Senão você também não consegue aproveitar 100% do computador. Um celular, não adianta ter o de última geração se você não utiliza todos os recursos que ele tem. Então, essa geração, ela está buscando celeridade e ter mais tempo para a ociosidade. Ociosidade estou usando uma forma mais Ok, ok. genérica, Ok. tá? Patrícia? Bem, eu vou falar não só para os novos, vou falar para todos, advogados, juízes, promotores, todos os operadores do direito. O letramento em IA é prévio. Não é eu vou aprendendo e vou. Não. É sentar, estudar, aprender efetivamente, letrar-se. Né? Não tem o letramento digital, letramento específico em IA para aí sim usar. Porque aí você vai ter responsabilidade, saber o que você está fazendo para ser responsabilizado. Ah, não, realmente eu sei. Eu gosto muito de lembrar da situação do joinha. Eu sempre conto nas minhas palestras o joinha do Cloud. Teve uma versão do Cloud que você dava aquele joinha, aquele ok, e você achava que era para dizer que estava ok a resposta. Não Mas era. O não. joinha era para dizer que você estava dando consentimento para ele usar os dados para treinamento. E onde é que Quem estava leu escrito isso? isso? É. Mas estava aí, até estava. Mas quem vai parar para? Não, peraí, vou Lê. ver a nova versão para saber o que eu estou fazendo. Não, a pessoa sai Hum. fazendo. E isso vaza. E temos todas essas questões que estamos vivenciando e sem poder, sem controle nenhum, né? Beleza. Então, Você, Ana? letramento, sempre. Eu não vou falar como conselheira, tá? Eu vou falar como advogada. Um Existe. advogado experiente. É. Pronto. Vintage. Tão experiente que é vintage. Tá caindo tudo aqui. Caiu sua imagem, Ana, na sua hora, na hora que a gente estava bagunçando você. Bora, voltou. Voltou. É, eu parto do seguinte princípio: se eu não posso, ninguém pode. Ok. Tá? Se não pode, publicizar nas redes a minha relação de clientes, o outro também não pode. E eu faço, eu mando a denúncia mesmo, se quiser que eu assine, eu assino, porque se eu não faço isso, é porque existe um impedimento legal. Então, eu espero que os outros façam também, tá? Então, acho que tem que haver, primeiro, uma ação educativa, tudo educativo. Mas não pode ficar sem sanção, tá? É igual criança, tem que pôr de castigo, né? Fica a dica para a gente incluir na nossa mentoria, pelo menos aqui na OAB do Rio de Janeiro, incluir na mentoria que a Ana Tereza Basílio está fazendo lá, maravilhoso programa de mentoria, treinamento IA, letramento IA. E aí, Letramento, Eu sou vice-presidente da comissão de mentoria. pronto, resolvi o problema. E olha, gente, tem uma pergunta do Gabriel. Ah, O Gabriel está falando o seguinte, mas se houver as falhas de jurisprudência falsa e tiver com print, provas bem fundamentadas, como fica a análise nesse sentido? Aí, deixa eu só fazer um parênteses. Doutora Paz já até sabe o que eu vou falar. Gente, print é print, prova que não é não! prova, pelo amor de Deus. Eu não Então, vou nem assim, falar, não vou nem falar, eu me recuso. aqui, então, assim, print não é prova olha bem só, fundamentada. olha só o Ah, eu livro ia das fazer isso! duas. Ai, Olha o livro das duas, ó. Vai Eu aprender ia com fazer elas. isso aqui. Muito Já legal. fez. Ah, esse livro vai ser lançado lá no IAB, no hum, nosso evento Saindo do Prelo, onde as duas autoras estarão lá. Então, print, nem pensar, cadeia de Nem custódia. pensar. É, é. entendeu?
Eu recomendo fortemente o uso, né? Pode Deu? crer. É. Não, e Meninas, não vai para ata notorial também, não, pelo amor de Deus. É, não, também não é não. nem sexo. Não, não falei nada. Ana, Vai estudar. como o programa hoje foi conduzido por você, eu tô aqui só de bicão e dou as honras de finalizar e agradeço a vocês pela presença. Cara, você é Obrigada. necessário, tá? Muito legal nós três estarmos aqui. Somos advogadas, não, somos da área do direito, somos ponto .com, né? Desde sempre. Eu digo que eu tô tão antiga nesse negócio que eu sou vintage, né? E a gente todo dia aprende alguma coisa. Gente, para vocês que nos ouviram, isso vai ficar gravado. Tem um mundo de conhecimento gratuito no YouTube. Aprendam, estudem, mas isso que a gente falou aqui não tem no YouTube. Não fala das recomendações, a recomendação do Conselho Federal, não fala da resolução do CNJ, não fala do projeto de lei, porque já me perguntaram aqui da responsabilidade do agente de ar. Tem projeto de lei no Senado Federal, agora está na Câmara. Ou seja, a palavra é bora estudar. É o hashtag bora estudar. Beijo no coração Boa. de todo mundo. Obrigada, bom demais. Obrigada. Prazer. Tchau. Nos Obrigada, vemos daqui a pessoal. 15 Maravilhoso. dias. Um abraço, pessoal. Obrigado a Um todos que abraço. compareceram. Tchau, meninas. Tchau, Tchau. valeu.